Falando Nisso Band está no ar. Já está valendo. Lei equipara crime de injúria racial ao de racismo. A nova lei altera o Código Penal e a lei do racismo. Agora, o crime de injúria racial não prescreve e é inafiançável. A pena mínima é de 2 anos e a máxima pode chegar a 5. Disco voador. O governo americano muda a sigla para OVNIs. Mas até agora o Pentágono não conseguiu explicar a maioria dos registros, que foram classificados pela agência como fenômenos anômalos, o que aumenta o mistério e alimenta o fascínio do público sobre esses eventos. Aumenta a procura, cuidados com procedimentos estéticos. Só no primeiro trimestre do ano passado, a procura por procedimentos estéticos quase quadriplicou no país, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. E em 2023 não deve ser diferente. Dependendo do método, a recomendação é fazer antes do verão chegar. Mas o que muita gente quer é o resultado para ontem. Nômades digitais. Liberdade para trabalhar onde quiser. Esse é o conceito dos nômades digitais. São mais de 35 milhões de pessoas no mundo que trabalham à distância e, ao mesmo tempo, conhecem novos lugares. Por isso, o Brasil criou um visto específico para os nômades. Dá para ficar tranquilo aqui no país pelo período de 1 ano. E o Ceará é um dos principais destinos. E no estúdio vamos receber o Hospital Pio XII para falar sobre hemodinâmica. Segunda-feira, dia 16 de janeiro, o Falando Nisso Band começou. Oiê, boa tarde, boa semana para você. Boa tarde, minha amiga. Uma ótima tarde para você, meu amigo, e para você que tá vendo a gente hoje, nessa segundona. Que Coisa gostoso, boa, né? Uma tarde muito rica em conteúdo para você aqui no Falando Nisso. E com o sol tão lindo, que gostoso, né, gente? Tá quente. Sexta eu tava lá em Caraguá, deixa eu te mandar um beijo. Daqui a pouquinho chega aqui na Band também, que ele vai participar com o Nicolini do Vale Gente, o prefeito Aguilar Júnior, mas recebeu toda a nossa equipe com muito carinho. Um beijo pra Rose e também o pessoal da assessoria. Obrigado pela companhia. Sábado agora e sexta, na verdade, o Band Cidade Segunda Edição vai ser em Caraguá e o sábado amanhã na Band. Vai ser lá. Ô, amigo, você não quer uma ajudante? Vai lá, amiga. Uma Mas vou te falar, produtora. Vou ser bem sincero, o programa na praia é legal pra quem assiste. Pra quem faz, sabe aquele suor que desce da nuca, vai até nos fiofó? Então, é isso daí, gente. É porque é muito sofrido. trabalho, mas a imagem fica linda, o resultado é maravilhoso, não é? A gente faz o sacrifício Se eu pra quem não tá for em te casa. ajudar, eu vou pra te acompanhar, assim, pra te dar um apoio moral. Já tá pulando Tá fora bom? já. Aí eu vou olhar, você vai estar Águida na viatura, com o Vou ficar ar-condicionado assim, ó, embaixo do Assistindo pelo ar-condicionado YouTube. ou com uma sombrinha. Sei. Ai, Viu? meu Deus. Eu Olha, e meu amor. Isso, Depois você me conta melhor disso. Sim. Olha só, gente, na verdade eu já sei. Vamos lá, então. Mensagem do dia para você começar a semana. Cada um vai entender uma situação de uma maneira diferente. Então você não vai gastar a sua energia em tentar fazer o outro te entender. É isso mesmo, invista o seu pensamento em entender a visão do próximo. Isso pode te fazer mudar de ideia ou ter a certeza daquilo que está no seu coração, que é o mais importante. Com certeza, a paz que habita na gente, né, gente? A gente sempre fala isso, é melhor ter paz do que ter razão. É, muitas Então, vezes. Respira Melhor fundo. não brigar, respira fundo e deixa quieto. difícil. Se sem brigar tá difícil, imagina brigando. Não, né? A gente se desgasta demais, Fica às vezes muito sem ruim. necessidade. Com Não é certeza. verdade? E olha que tem bastante sorteio, né? Tem sim, vamos lá pro @Falando Nisso Band, que é o nosso Instagram, anote aí, participe, tá? Para participar e concorrer a esse kit que a gente vai mostrar agora, um super kit da Polipet e da Ortovip. Então, para você participar, basta curtir a foto oficial e marcar 2 amigos por comentários. No fim do mês, no dia 31 de janeiro. Hoje é dia 16, né, amigo? Isso. Tá no chegando meio do já. mês, Tá no meio do mês. A gente vai conhecer quem ganhou esse kit. E tem também aquela mala que tá bombando no nosso Instagram, que a Sicredi enviou pra gente dar de presente pra você. Uma mala linda, super reforçada, pra você Grande, viajar. né? Dá pra viajar de avião, super chique, viu, É. gente? E na rodoviária também é muito chique, você vai pegar seu ônibus com ela de Não, uma rodinha. delícia. Não, a pior coisa né? é você pegar uma mala que ela tá meio... com Engasgando, um né? pezinho. Aí você não A consegue minha tá levar, assim. tá muito Nossa, pesada. só xinga a mala, coitada. Olha só, então pra você concorrer, @Falando Nisso Band, você marca 2 pessoas por comentário e já vai estar participando. Lembrando que também vai ser dia 31 de janeiro e você pode participar quantas vezes quiser. Olha, a gente vai dar uma olhada agora no nosso resultado parcial da votação. Todos os dias aqui nós temos um
tema central. E hoje, vamos dar uma olhada no que a gente vai falar? Nossa, e você enquete. pode participar. Olha que interessante, eu não conhecia. Você em casa sabe o que é hemodinâmica? 93% comentando não, dizendo aqui que não. E sabe quais são os procedimentos que englobam a hemodinâmica? 87% também dizendo que não sabe. Então, olha, segunda-feira é dia de receber o Hospital Pio XII, que é referência, a gente sempre comenta com vocês, no atendimento cardiológico e oncológico aqui no Vale do Paraíba. E o assunto de hoje, então, é hemodinâmica. Você sabe qual é a importância desse setor para um hospital? É isso, o setor de hemodinâmica realiza, gente, procedimentos de alta complexidade essenciais para o tratamento de pacientes cardíacos. A gente vai conversar melhor, então, sobre este assunto com o Pedro Pascoli. Ele é médico responsável pelo setor de hemodinâmica do Hospital Pio XII. Doutor, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado, Águida. Obrigado, Boa Lucas. tarde, doutor. Boa tarde, muito simpático, inclusive, o doutor, né? Vamos começar falando sobre, então, a evolução desse serviço dentro do Hospital Pio XII. Há quanto tempo vocês têm o setor de hemodinâmica? Perfeito. Bem, o serviço lá, na verdade, ele começou no ano de 2000. Inicialmente não se fazia atendimento ao sistema público de saúde, praticamente era só privado. E somente no final do primeiro ano começou-se a atender o sistema público. No início eram poucos pacientes e hoje em dia a gente já contabiliza mais de 40 mil procedimentos só na área de cardiologia intervencionista. Meu Deus. Isso, mas 2 vezes a população de Jambeiro, com certeza. Olha só, doutor, quanta coisa, né? E esse serviço foi evoluindo com o tempo, foi se apurando. São várias áreas que trabalham lá dentro, né? Cardiologia intervencionista é o que eu faço, mas nós temos também a neuroradiologia, vascular, eletrofisiologia, né? São áreas que também atuam lá dentro da hemodinâmica. Ah, que legal. Só para a gente entender um pouquinho mais, a gente sabe que na hemodinâmica, doutor, tem diversos exames e tratamentos para os pacientes cardíacos, né? E um deles é o cateterismo. Então a gente vai começar a pensar um pouquinho sobre ele nesse primeiro bloco. Em que situações que ele é indicado, doutor? Perfeito. O que se tem é que toda investigação de uma doença de obstrução das artérias do coração, ele começa sempre dos exames mais simples para os mais complexos, né? Você tem inicialmente o eletrocardiograma, eletrodesforço, cintilografia e o último deles na fila é o cateterismo, porque ele é invasivo, né? É um exame que tem algum grau de risco, mas é muito baixo. Eu falo que você pegar a Dutra, ainda mais um dia de chuva, você corre um risco 3 vezes maior de ter problemas do que fazendo um exame num local controlado que você tenha recurso. Doutor, estourar uma espinha... Exatamente. Né? Acho que é mais perigoso. Não, se bem que a Dutra é bem perigosa. É bem perigosa. A gente está vendo essas imagens, ainda mais né, se você for estourar a espinha dirigindo, com certeza... Nossa, aí já era, doutor. Mas assim, esse próprio exame, ele serve para você fazer um mapeamento das artérias do coração, que nutrem o coração, para saber se existem obstruções. E a partir daí saber como o melhor método que se vai ser tratado esse paciente. Inclusive, nós mostramos agora há pouco, doutor, uma imagem, uma ilustração exemplificando como é feito o cateterismo. Né? O exame em si é rápido, ele é de mais ou menos 10 a 15 minutos em média de duração. Que rápido. Ele é rápido. E é necessário que tudo esteja sob controle, visto... Toma anestesia, doutor, ou não? Local apenas. Local. É local. Somente a gente faz anestesia geral se o caso exigir, ou então em crianças. Né? Local aonde, doutor? Onde entra o negócio ou lá no coração? No local onde entra. Geralmente pode ser pelo punho, mas que é mais moderno, ou pela virilha, em pacientes às vezes operados, há necessidade de você fazer por baixo. Punho ou virilha. Olha só, anestesia local, interessante. Interessante. O doutor, a gente está vendo esse procedimento que é o cateterismo, mas existem outros procedimentos que são feitos, né, na hemodinâmica. Correto. Quais são esses procedimentos? Vamos citar alguns aí, porque a gente vai falar de outros também no próximo bloco, né, amigo? A característica é assim, você divide em 2 grandes blocos, em exames diagnósticos, que é só para fazer uma visualização, e os procedimentos terapêuticos, onde você vai fazer o tratamento. Então, as áreas que você pode fazer dentro da própria hemodinâmica, você pode fazer o mais simples, o chamado feijão com arroz, é o cateterismo diagnóstico para identificar entupimento. Certo. Você pode fazer fechamento de buracos que existem no coração que não fecharam no período de nascença, você pode fazer o fechamento depois. E hoje em dia, mais atual, você colocar válvulas percutaneamente. Você insere uma válvula dentro da outra, fazendo que, em casos selecionados, não há necessidade do paciente abrir o peito para isso. Legal, doutor. Então, no próximo bloco, a gente vai conversar com você em casa sobre angioplastia. O doutor vai explicar a indicação e também como que é feito. Agora a gente vai falar de algo hiper importante e atual. Já está valendo a lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, gente. Vamos entender, então, como que essa mudança vai influenciar na luta antirracista?
Eleciane não conseguiu entrar no banco. Ela foi impedida por ser negra. Após várias tentativas de transpor a porta giratória eletrônica e acusava que eu tinha algum equipamento eletrônico, algum equipamento metálico. Foi necessário retirar coisas da minha bolsa para poder mostrar para o segurança que eu não tinha. A professora já foi vítima do preconceito outras vezes. Ela comemora a sanção da lei que tipifica como crime de racismo a injúria racial. Dá uma certa sensação de que as coisas vão acontecer de forma adequada, que vai ser feita a justiça. A nova lei altera o Código Penal e a lei do racismo. Agora, o crime de injúria racial não prescreve e é inafiançável. A pena mínima é de 2 anos e a máxima pode chegar a 5. As brincadeiras, as piadas, que na verdade são crimes, elas, além da pena de 2 a 5 anos, elas podem ter um aumento de 1/3 à metade da pena. Essas mudanças vêm para fortalecer justamente a luta antirracista e para tirar essa sensação de impunidade que as pessoas tinham e acabavam cometendo esses crimes cotidianamente. Infelizmente é preciso fazer isso, né, num país em que a maioria... Não é verdade, amigo? Sim, não faz sentido, né? E a gente vê a situação dessa querida que não conseguia entrar num banco, gente. Não tem cabimento. Não tem sentido. É muito triste, isso ofende a gente, né? Quem tem um coração bom, tenho certeza que se sente até ofendido também, viu? No próximo bloco a gente vai conferir. Eles inventam cada hora uma coisa, gente. Tem um novo nome para disco voador lá nos Estados Unidos. Não sei se vai pegar para o mundo todo, né? A gente vai falar sobre isso e também sobre outros procedimentos que são feitos pelo Hospital Pio XII e também no núcleo, no setor de hemodinâmica. Se você não sabe o que é isso, acompanhe a gente no próximo bloco que a gente vai explicar tudo, tá? Já estamos de volta e entrevistando hoje o médico Pedro Pascoli, responsável pelo serviço de hemodinâmica do Hospital Pio XII. Você pode mandar então o seu comentário ou a sua dúvida, que o doutor está aqui para responder também, tá bom? O nosso WhatsApp é o 99716-7989. Tem aqui, amiga. Vamos mostrar? Vamos, claro. Recadinhos e beijos. Olha só aqui. A Cida, um beijo para você. Tirou uma fotinho nossa e mandou aqui. Cida, a Linda não mandou o nome. Quando manda mensagem, manda o nome e a cidade também pra gente agradecer. Boa tarde. E olha que legal aqui. Boa tarde para vocês e pro doutor Pedro. Hoje o pai dos meus filhos, Milton Marcelo, foi para a sala de operação do coração. Ela disse que foi do coração. Aqui no Pio XII. Deus abençoe. Ele está em boas mãos, minha amiga. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Com certeza. Porque no Hospital Pio XII, o setor de hemodinâmica realiza procedimentos de alta complexidade, essenciais para o tratamento de pacientes cardíacos, como o cateterismo cardíaco. E a gente vai falar agora da angioplastia coronariana. Vamos entender o que é isso, doutor? Eu, quando vejo a animação de um de outro, eu vou ser muito sincero, eu não percebo diferença. Tem? Sim. Na verdade, o procedimento todo ele começou na década de 70, no final dela, 1977. E antigamente não se pensava em entrar dentro do corpo humano, né?
Dominada a técnica para isso, o que se tem hoje em dia, na época, era você somente insuflar um balão para empurrar a gordura para o lado. Hoje em dia você tem uma técnica que você solta um mecanismo de sustentação que faz com que você possa manter essa artéria aberta. É como se fosse um esqueleto de um túnel. Se você não põe um concreto, a terra cai. Então, esse sistema ele é utilizado hoje em dia, chama-se stents, e esses stents também passaram por uma evolução muito grande, de mais de 15, 20 anos, onde hoje a gente coloca remédio dentro da malha do stent. Ou é um seja, negócio complexo. Remédio. Sim, são chamados stents farmacológicos. Né? Ele vai dissolvendo ou ele vai eliminando aquele remédio no prazo de 30 a 40 dias. Nossa, que legal. E nesse período ele controla a cicatrização. Ou seja, isso é o que tem de mais moderno. Sim, porque eu diria que essa técnica começou na década de 70. Exatamente. O que se mudou muito, o conceito é o mesmo, mas o material que você tem hoje em dia permite você atingir lugares que antigamente você nem imaginava que você conseguia. Esse do remédio eu nunca ouvi falar, é a primeira vez, Exatamente. não sabia. Lembrar mas também ele continua o stent lá, só que dissolve a parte do remédio, é isso? Sim. E já se tem desenvolvimento também de alguns stents totalmente absorvíveis. Olha você absorve o remédio em 30 dias e a molinha inteira, que na verdade é um tipo de plástico, em 1 ano. E lá no Hospital Pio XII, de acordo com o paciente, com as características, vocês indicam uma técnica, é isso, doutor? Você feito o exame, que é o cateterismo diagnóstico, isso passa por uma análise com 3, pelo menos, pessoas, um clínico, um cirurgião e a gente, para determinar para aquele paciente qual o melhor tratamento que se encaixa a ele. Isso é personalizado. A cirurgia não está totalmente abandonada, ela é usada ainda hoje em dia, mas para casos que têm uma indicação precisa. Para quais pacientes, então, é indicado esse procedimento? Olha, pacientes que tenham condições de poder fazer angioplastia com a colocação dos stents, ele vai ficar menos tempo internado, menos risco de ter complicações, menos risco de infecções e vai embora muito mais cedo. Então você reserva somente os casos de cirurgia aberta quando você tem que fazer uma troca de válvula junto, um caso mais complexo, aí você aplica a cirurgia cardiovascular. Vamos reforçar através da animação, Fernandinha, por favor, da angioplastia, só para o doutor explicar também. Doutor, então, só para eu entender certinho, qual que é a diferença da angioplastia para cateterismo? O cateterismo é só para poder saber o que tem, você somente olha. É um Já exame, a angioplastia, digamos assim? você trata. Né? Esse caso que apareceu na animação, o acesso foi para a artéria radial, né, pelo braço. Pelo braço. Que na grande maioria dos pacientes consegue fazer. Isso dá mais liberdade do paciente ir embora mais cedo e ele pode deambular muito mais precocemente. Ai, que legal. Aí é feita a dilatação, você empurra a gordura para o lado. É um balãozinho? E coloca, exatamente, e coloca a molinha depois. Às vezes o pessoal pensa, mas por que não tira a gordura? Não existe uma broquinha? O princípio é o mesmo. Quanto mais você machuca a artéria, mais cicatriz ela faz. E pior. Então você somente empurra para o lado e coloca. Você pode fibrosar, é isso, doutor? Exatamente. É como você vê pessoas que têm uma cicatriz bonita e tem pessoas que têm uma cicatriz acostumado com lipoaspiração, né? A gente acha que pode tirar a gordura de tudo. Existem mecanismos para isso. Existe? Né? Existe. Tem broquinhas, tem aspirador para tirar trombos, coágulos, infartos. Você tem um arsenal muito grande para isso. Só que, como dizia meu avô, remédio e veneno é uma questão de dose. Você não pode exagerar no tratamento que você vai oferecer. Não que você não tenha o recurso, mas tem que saber utilizar aquele arsenal. Quanto menos cutucar, melhor. Exatamente, para você trazer benefício. Doutor, essa técnica de angioplastia, ela é minimamente invasiva? Sim. Você consegue fazer um tratamento completo por um buraquinho de 2 milímetros. Olha que fantástico. Como que pode, né? Existem outros tratamentos... Ai, meu ponto caiu, Tem problema. Existem outros tratamentos que também são nessa linha, minimamente invasivos, que melhoram a qualidade de vida do paciente? Oclusão, vamos dizer assim, dos orifícios de nascença, que deveriam ter já fechado e não. Você faz por um buraquinho um pouco maior, mas mesmo assim 4 ou 5 milímetros. Pode fazer em criança. Pode fazer recém-nascidos alguns procedimentos, né, que sejam necessários antes de fazer uma cirurgia completa. E também todas as outras áreas. Né? A arritmia hoje em dia se trata mais através de hemodinâmica do que às vezes com antiarrítmico. Você consegue identificar por computador aonde está o curto-circuito no coração e consertar desse modo. O doutor estava comentando que a pessoa pode melhorar o resultado da angioplastia, o paciente. O que precisa fazer para isso? Um dos papéis que existe do médico é você poder traduzir para o paciente que ele tem a parte dele também no tratamento. Né? Ou seja, não adianta você ter um bom médico, um bom arsenal, um equipamento bom, se ele não fizer a parte dele. Qual é a parte dele? Tomar os medicamentos, ser uma pessoa que siga as orientações do médico, ele tem que fazer suas consultas regularmente, né? E não deixar esperar procurar um médico muito tardiamente.
coisa que aconteceu muito na época da pandemia. É verdade. O pessoal ficava em casa e quando ia procurar o médico, você já não tinha muito mais coisa para poder ser feito. Doutor, você falou de algo que me chamou a atenção agora, talvez não esteja tão dentro da nossa pauta, mas talvez sim, não sei. Com relação a pacientes, crianças ou às vezes recém-nascidos. Em quais casos é interessante fazer uma consulta, por exemplo, com um especialista? Como que a mãe pode descobrir, de repente, que aquele bebezinho pode ter um problema cardíaco? Pode ser descoberto de duas maneiras. Uma delas é no pré-natal. Hoje em dia, o eco que é feito, né, o estudo angiográfico por ultrassom, você consegue identificar defeitos do coração dentro da mãe. Nossa! Com uma precisão muito grande. Então, quando a criança nasce, você já está preparada para o que você deve fazer. Né? Segundo, que a hemodinâmica, ela existe também para isso. Você pode fazer estudos já com a intenção de tratar alguma anomalia que exista. Né? Coisas muito complexas continuam ainda sendo operadas. Mas tem situações que às vezes você tem que fazer no recém-nascido, para poder dar condições dele poder operar depois de um mês. Olha só. Vocês já atenderam pacientes assim? Já teve Mini um pacientes? aqui mesmo em São José. A gente dói, né? Só de pensar. Aqui mesmo em São José, já tive que a gente ia no berçário para fazer o procedimento dentro de uma isolete com ultrassom, porque a criança não tinha condições de poder ser levada. Agora é tudo menorzinho, né, doutor? Sim. Porque tudo tem que ser calibrado, inclusive a mão. Né? Que coisa, que bênção também ter essa oportunidade de poder fazer isso, né? Vamos pensar um pouquinho nesses novos tratamentos na hemodinâmica que tem no hospital, doutor? Sim. Hoje em dia lá, a gente tem, dentro da hemodinâmica, face tratamento de um mioma uterino sem precisar operar. Você emboliza e aquele mioma é expelido pelo corpo. Quem faz é o pessoal da cirurgia cardiovascular. Você também tem a parte de arritmia, como eu falei, hoje em dia a arritmia é tratada boa parte através da hemodinâmica. Você identifica, corta o circuito que está dando curto-circuito e arritmia e o paciente pode sair tratado da sala ou precisar de muito menos remédio. Você também tem a área de neuroradiologia que está muito avançado. Você tem problemas que está tendo um AVC, né, um acidente vascular, e você leva para a sala e desentope, como no caso do coração para o infarto, e o paciente não vai ter déficit motor. Mas vai para a cabeça? Para a cabeça. Nossa, e que demais. Outras áreas também atuam lá. E os implantes de válvula, né? A própria é uma sala que pode ser usada pela gente ou pela cirurgia cardiovascular para colocar as válvulas dentro do coração também. Muito interessante. Já o doutor vai explicar para a gente sobre valvoplastia. Eu não conhecia. Nem eu. Então a gente vai mostrar um método que é um pouco mais antigo. O doutor vai explicar também como evoluiu. É isso. Olha, sabe que disco voador, quando a gente fala essa palavra, gera muita curiosidade. Eu, pelo menos, adoro assuntos ligados à ufologia. Mas agora eu descobri também que tem um novo nome para o disco voador. Pois é, lá nos Estados Unidos, gente, eles inventam tudo, né? Agora eles chamam de fenômeno aéreo não identificado. Chique, né? O novo relatório da inteligência americana revelou um aumento nos registros daquilo que conhecíamos como objetos voadores não identificados. Em junho de 2021, o Pentágono recebeu 144 avistamentos, do que agora é chamado de fenômeno aéreo não identificado. Alguns deles foram gravados e mostram objetos em velocidade fora dos padrões. De lá para cá, os registros oficiais saltaram para 366, a maior parte feitos por oficiais da Marinha e da Força Aérea Americana. Segundo o Departamento de Inteligência, quase 200 registros eram balões, drones ou até mesmo lixo espacial. Mas até agora o Pentágono não conseguiu explicar a maioria dos registros, que foram classificados pela agência como fenômenos anômalos, o que aumenta o mistério e alimenta o fascínio do público sobre esses eventos. No ano passado, o governo americano criou um escritório com a tarefa de supervisionar, rastrear e analisar qualquer encontro com fenômenos desse tipo. Mas, por enquanto, o Departamento de Inteligência descarta a hipótese de invasões extraterrestres. O Pentágono acredita que os objetos voadores possam ser, na verdade, drones chineses ou russos, usados para espionar o território americano e colocar em risco até a segurança do espaço aéreo do país.
Sempre vai ter uma explicação lógica para as coisas, né, gente? Mas enfim, fica a pulga atrás da orelha, não é verdade? Cadê ele que tá na nave? Ele tá na nave da Band Vale FM. Boa. Douglas Cruz, nosso jornalista que estava ao vivo fazendo o jornal junto com a Lana, no Jornal do Meio-Dia, na Band Vale FM. Vou te falar, viu, Douglas? Aí onde você tá, é que não dá pra gente mostrar agora, que a câmera fica virada. O painel que fica na frente de vocês parece um painel de nave espacial. Se fosse fazer um filme, dá pra usar ele certinho. Super moderno. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, esse aquário aqui da Band Vale FM, né? O pessoal que passa aqui no Culinar Shopping consegue ver a gente trabalhando, realmente essa interação é bem legal. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando falando nisso, né? Agora há pouquinho teve o Jornal do Meio-Dia aqui na rádio Band Vale FM, que teve nos destaques regionais o atraso da vacinação contra a Covid-19, né? A gente estava dando as informações do painel Vacivida, que é mantido pelo governo do estado de São Paulo, que aponta que 1,5 milhão de pessoas aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba estão com as doses de reforço atrasadas. O que são as doses de reforço da Covid-19? É a terceira e a quarta dose. Olha esses números. 722 mil pessoas poderiam ter tomado a terceira dose e não tomaram, e 800 mil pessoas poderiam ter tomado a quarta dose e não tomaram. Esses números preocupam as autoridades, os números da pandemia da Covid-19 até o momento estão controlados, portanto, as autoridades médicas, né, têm medo aí do surgimento de uma nova variante da Covid-19 com essa alta abstenção da vacina. Vale frisar que além da vacinação contra a Covid-19 nesse começo de ano, as autoridades médicas estão notando também alta abstenção em outras vacinas, e a mais preocupante é a da poliomielite, né, que é a vacina que previne a paralisia infantil, uma doença terrível que ainda está sendo aplicada nas UBSs aqui, Unidades Básicas de Saúde da região, que esses números estão realmente preocupando as autoridades. Você que é pai, leve seu filho no postinho, ainda está aplicando aí a gotinha, é muito importante. Também foi destaque agora aqui no Jornal do Meio-Dia a situação complicada no trânsito aqui na região, viu? Rodovia Presidente Dutra registrou 2 acidentes na manhã desta segunda-feira. O primeiro no quilômetro 143 no sentido Rio de Janeiro, foi uma batida segunda concessionária aí, envolvendo 3 carros. E agora há pouquinho no quilômetro 134, a gente está vendo imagens agora, também um acidente envolvendo aí 2 carros, um carro e um caminhão na Presidente Dutra, ali no quilômetro 134 em São José dos Campos. Portanto, o motorista que passa pela rodovia agora em São José dos Campos deve ter um pouquinho mais de atenção, o trânsito está complicado, 2 acidentes nesse momento. Lá no litoral norte o trânsito também é intenso, né? A gente sabe que finalmente saiu o solzinho de verão, o pessoal tá curtindo uma praia, então tanto a Oswaldo Cruz, que liga de Taubaté a Ubatuba, quanto a Rio Santos, que liga entre as cidades aí litorâneas, Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião, o trânsito é complicado, travessia de balsas, 1h30 no sentido Ilhabela embarque e 1 hora no sentido São Sebastião, um tempinho um pouco mais maior aí do que o normal, portanto motorista, muita atenção nesse momento, sintonize aí a 102,9 para fazer sua viagem. Várias ocorrências, né, Douglas, para essa segunda-feira, início de semana. Muito obrigada, até amanhã. Tchau, tchau, pessoal, até amanhã. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que só é chegar o verão, como a gente está agora, né, que aumenta a procura por procedimentos estéticos. Cuidado, viu, gente? A pressa muitas vezes pode prejudicar você. E daqui a pouquinho também a gente vai conhecer os ganhadores do Vale Cap do último domingo. Olá, pessoal do Vale do Paraíba e região. Logo mais eu estarei com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem, 15 de janeiro. Então não percam, fiquem ligadinhos.
Estamos de volta, mas antes da gente voltar para o nosso assunto do dia com o Hospital Pio XII, vamos chamar a Alessandra Michele para falar quem foram, né, os sortudos do ValiCap desse último domingo. Fala, Lê, boa tarde, querida. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. Eu estou aqui com os ganhadores do ValiCap do sorteio do dia 15 de janeiro. No primeiro prêmio, uma moto Honda. Quem faturou sozinha foi a Raquel, da cidade de Guaratinguetá. Ela veio para receber o prêmio, almoçar com a gente. E aí, qual a emoção de ganhar no ValiCap? Eu estou muito feliz e foi uma bênção, veio numa hora muito apropriada. Eu agradeço muito. Parabéns! E olha, segundo prêmio, uma moto Honda e a ganhadora é daqui de São José dos Campos, a Maria Aparecida, que também ganhou sozinha. E esse prêmio vai sair acelerando? Bom, muito bom. Gostei muito de ganhar esse prêmio. Parabéns, viu? Terceiro prêmio, uma moto Honda, e quem ganhou sozinho foi o Emerson, daqui de São José dos Campos. Gente, esse rapaz é sortudo, a terceira vez que ele ganha no ValiCap. Me fala, antes de contar da emoção de ganhar no ValiCap mais uma vez, me conta, o que você ganhou nas outras vezes? Eu ganhei 2 giros da sorte, um de 5.000 e um de 1.000, e agora a moto. Rapaz de sorte, o que precisa fazer para ganhar tanto assim? Acreditar e continuar comprando o ValiCap. Exatamente, e ajudar a pai da sua cidade. E olha só, no quarto prêmio, quem ganhou um T-Cross sozinho, mais 50 mil reais, foi o Guilherme, daqui de São José dos Campos. Esse rapaz é sortudo, hein? Sem dúvida, muito feliz aí. É uma alegria muito grande aí aproveitar esse prêmio. Carro zero e mais 50 mil reais no bolso, começando o ano maravilhosamente bem, né? Com certeza, com o pé direito. Isso aí. Tivemos também 40 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Agora, para a próxima semana, dá uma olhadinha o que tem para você. Olha, no primeiro prêmio tem 15 mil reais, no segundo prêmio 15 mil reais, no terceiro prêmio 20 mil reais e no quarto prêmio um Creta mais 30 mil reais e 40 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Lembrando que todos que adquirem o ValiCap ajudam a pai da sua cidade e ainda pode realizar vários sonhos. Então corre, compre o seu e boa sorte. Quero você aqui semana que vem, hein? Tchau, Lucas. Tchau, Águida. Beijo, minha linda. Obrigado, Nossa, viu? Que já legal. Deu pra se empolgar, Mas, né? o que o amigo falou é verdade. Só pra ganhar, precisa comprar e acreditar. Se você não compra, não tem como ganhar, gente. Fica a dica para você, então. Hoje a gente está falando sobre a estrutura do Hospital Pio XII, no atendimento a pacientes cardíacos. A gente está conhecendo um pouquinho mais sobre esse setor de hemodinâmica, que realiza procedimentos de alta complexidade essenciais para o tratamento também das pessoas que vão até lá, né? Então, o médico Pedro Pascoli, ele está respondendo para a gente aqui perguntinhas também de você aí de casa, pelo 997167989. A perguntinha que chegou é da Valdiceia, ela mora em Jacareí, está comentando aqui, ó. Meu esposo colocou stent, né? Gostaria de saber quanto tempo precisa fazer exame para ver se está tudo certo. Na verdade, o paciente vai ter que fazer acompanhamento para a vida toda, né? Apenas que alguns exames são feitos de forma periódica, e principalmente pelos mais simples. É um teste de esforço, que vai medir exatamente se ela tem alteração no eletro. Depois ele pode ser que faça um chamado-se de cintilografia, que vai saber se está faltando sangue em alguma região do coração. E, eventualmente, se tiver alteração nesses dois, aí vai ser necessário um novo cateterismo para checar. Se ele fizer a parte dele, cuidar direitinho, a chance de reentupir é muito baixa. Cuidar como, doutor? Tomar seus remédios e cuidar dos outros fatores de risco, né? Tem que lembrar que o diabético tem que controlar a diabetes, a hipertensão tem que ser controlada. Se o paciente tem excesso de colesterol no sangue, às vezes não é questão de ele ser obeso ou não. Tem pessoas que têm defeito genético, que ele tem colesterol altíssimo e vai entupir desde os 13, 14 anos de idade. Então, a gente já teve pacientes que fizeram angioplastia de baixa idade por causa disso. Então, ele tem que controlar os fatores de risco para que a chance de entupir de novo seja baixa. A gente até brinca com os pacientes assim, nós damos conselho para você evoluir bem e nos ver muito pouco. Mas se você não quiser, você me garante trabalho. É isso, é o papel do paciente também, né, na qualidade de vida no pós-operatório. Ô, doutor, o Centro de Hemodinâmica do Hospital Pio XII começou em 2000, como você disse. Isso. Depois teve uma reformulação ou uma ampliação no atendimento em 2014, que eu sei, que vocês conseguiram aumentar também bastante a capacidade de atendimento, né, desses pacientes. Hoje, quantas pessoas são atendidas no setor de hemodinâmica? Vocês têm ideia? A gente faz só na parte de cardiologia, né? Sim, são mais ou menos 200 a 240 pacientes por mês. Olha. Isso com uma sala só
e rodando praticamente de segunda a sexta. Agora você tem urgências que entram a qualquer horário, você tem às vezes rotina no final de semana que eventualmente pode ser que entre, mas a média mais ou menos é de 200 a 250 procedimentos por mês só da parte de cardiologia. Que bênção, que legal, né? O Paulo de Guaratinguetá está comentando aqui um pouquinho com a gente. Paulo, nem vou ler o que você escreveu aqui, porque está bem longo, mas no fim das contas é o seguinte, que quem não tem dinheiro, infelizmente, muitas vezes não tem acesso a esse tipo de exame. Então vamos reforçar aqui, gente, o Pio 12, para você que tem convênio, você pode chegar até lá, fazer toda a parte de convênio com eles, também eles super atendem. Mas o SUS também, né, doutor? Sim, eu diria que hoje em dia, no Pio 12, ou como qualquer outro lugar que atende o Sistema Único de Saúde, você tem equipamento, material e médico que atende praticamente a mesma coisa de convênio. Então, a diferença hoje em dia, basicamente, é a hotelaria, que você pode ter um apartamento, alguma coisa diferente, né? Mas o básico para tratamento das doenças do coração, você tem tudo pelo SUS de forma gratuita. Ótimo. Agora a gente vai conhecer, na verdade, vamos mostrar uma ilustração de mais um procedimento. A gente vai conhecer um pouquinho, então, sobre a valvoplastia, que é uma cirurgia feita pelo setor de hemodinâmica, né, do Hospital Pio 12, doutor? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Muito bem. A valvoplastia, ela surgiu muito antigamente de uma forma ainda cirúrgica, né? O cirurgião fazia, claro, com anestesia geral, fazia um pequeno buraco e com o dedo dentro do coração, ele abria a válvula que estava colada, entupida. Isso depois foi se desenvolvendo uma técnica para poder fazer isso percutaneamente, sem precisar operar o paciente. Esse é o básico da valvoplastia. Hoje em dia, a gente consegue acessar qualquer válvula do coração, com a diferença que, hoje em dia, a gente implanta uma válvula dentro dessa que está com problema. Né? Ela é montada como se fosse um stent, uma molinha, e você expande aquilo lá e ela passa a funcionar no local. Existem indicações precisas para isso, né? Quais? Não são todos. Geralmente você tem uma idade mais alta, onde envolve que o risco cirúrgico seria elevado. Pacientes que têm um baixo risco cirúrgico, a cirurgia ainda é muito bem realizada hoje em dia, né? Mas pacientes que teriam um risco cirúrgico elevado podem fazer a colocação percutânea, tanto pelo cirurgião como pelo hemodinamicista, e você praticamente trata esse paciente de uma forma que ele vai embora 3, 4 dias depois. Olha que legal, muito rápido, né? Olha que pergunta interessante que a Ana Carolina de Taubaté mandou pra gente. Diz que a sogra dela vai realizar a angioplastia no dia 6 de fevereiro. E o médico recomendou reavaliar os rins após o procedimento, pois ela está com problema renal no estágio 4. Ela quer saber se corre risco no procedimento. Sim, existe risco. Por quê? Por causa que o contraste, que é o que a gente usa para visualizar todo o procedimento, a eliminação dele é pelo rim. Então, se o rim já não funciona bem, você pode ter. Mas existe todo um cuidado para você minimizar esse risco, que é exatamente fazer uma boa hidratação, ver se tem algum medicamento que possa interferir. Esse papel é feito exatamente no agendamento do procedimento. Você vai ver o que o paciente toma e orientá-lo para que você possa trazer um menor dano aos rins. Se necessário, ele é até internado 3 dias antes para fazer uma hidratação por veia e, com isso, poder fazer o seu exame de uma forma tranquila. Hoje em dia se usa muito pouco contraste. A gente tem todo um cuidado exatamente para poder usar e não, vamos dizer assim, levar mais danos para o paciente. Ótimo. A gente está conversando, então, com o médico Pedro Pascoli. Ele é responsável pelo setor de hemodinâmica do Hospital Pio 12. Se você quiser mandar sua pergunta, pode enviar para o 99716-7989. Doutor, falando ainda sobre o procedimento de valvoplastia, você acabou mencionando, doutor, quais são os pacientes que há indicação para essa cirurgia. Como que é esse pós-operatório depois? Quando você faz a colocação percutânea, praticamente o pós-operatório é muito rápido. Por quê? Porque o orifício que você utiliza para introduzir a válvula vai ter, vamos dizer assim, menos de meio centímetro a 1 centímetro no máximo. Então é necessário algum grau de repouso nos primeiros dias, mas depois disso o paciente pode ir embora. É bem diferente de quem faz uma cirurgia clássica, que ainda há casos que são necessários, né, onde a recuperação é mais lenta por parte do paciente. Ele vai depender da anestesia geral. E a gente faz hoje a colocação das válvulas praticamente com uma sedação. Nossa. E nem usa mais aquele eco que a turma não gosta, que é o chamado transesofágico, né? A gente usa o eco transtorácico mesmo e com isso o paciente também tem uma recuperação muito mais rápida. Lembrando que quem vai indicar o procedimento certo, se é cirurgia ou não, é o médico que está cuidando de você, viu? A querida mandou aqui, ó, quando ver essa mensagem, manda um ok, eu estou assistindo o programa.
pessoal não acredita muitas vezes que a gente está com o celular aqui na mão. Então, olha, se você quiser participar, pode mandar perguntinha aqui pra gente, que a gente faz questão de passar pro doutor. E o que não for muito ligado ao assunto, a gente envia pro pessoal também do Pio 12, porque aí eles podem montar um programa baseado nisso também. É isso, só o que não dá é para ligar pra gente. Algumas pessoas já fizeram isso, mas aí não tem como a gente atender. Eu já até atendi, pode mandar mas perguntinha. Certo, tá? Olha, tá chegando a previsão do tempo, vamos saber como fica o início dessa semana. Começou com sol, né, amigo? Tá bem calor lá fora, que gostoso. Amanda, conta pra gente como fica a previsão, hein? Boa tarde, querida. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águeda, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas, tem uma frente fria atuando no Oceano Atlântico, mas o grande destaque desse início de semana, aliás, desse final de semana, tem sido a combinação entre calor e umidade. Altas temperaturas, a sensação térmica ainda maior. Tem previsão de chuva nesta segunda-feira em toda a região, mas serão pancadas rápidas, principalmente no finalzinho do dia e em forma de temporais. Uma chuva que pode vir acompanhada por trovoadas, raios, ventos e até eventual queda de granizo nesta segunda-feira, mesmo que de forma pontual. Os acumulados não devem ser muito expressivos, volumes na casa de 10, 15 milímetros. Mas antes disso, o sol continua predominando e as altas temperaturas também. Máxima hoje na casa dos 29 graus em Lagoinha, 25 graus em Campos do Jordão. Nesta segunda-feira tem potencial de chuva, mas faz muito calor em Lorena, com máxima de 30 graus. Faz 26 em Santo Antônio do Pinhal, 30 graus em Ilhabela. Em São José dos Campos, mais um dia em que o sol aparece, a temperatura sobe bastante, hoje 31 graus de máxima e depois tem as pancadas de chuva. Algo que vai continuar também nos próximos dias. As características marcantes do verão, sol, calor e as pancadas de chuva no finalzinho da tarde. Com relação ao litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que não devem passar de 26 km por hora. Que delícia! Aí tá esquentando. 31 graus aqui em São José, hein? Ó, delícia, hein, amiga? Gosto. Verão, hein, gente? A gente continua falando sobre isso, sobre o verão, que aumenta também a procura por procedimentos estéticos. E também das cirurgias plásticas, mas é preciso ter alguns cuidados. Lipoaspiração, implante de silicone. Nesta época do ano, as clínicas de cirurgia plástica estão a todo vapor. As altas temperaturas deixam os corpos mais expostos. E muita gente descontente com o visual. Só no primeiro trimestre do ano passado, a procura por procedimentos estéticos quase quadriplicou no país, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. E em 2023 não deve ser diferente. Dependendo do método, a recomendação é fazer antes do verão chegar. Mas o que muita gente quer é o resultado para ontem. Quando o assunto é saúde, a pressa pode custar caro demais. Faça com segurança, saber onde vai operar, quem é a equipe que vai lhe operar e que hospital você vai fazer para ter toda a segurança. E tem que ser feito com toda a precaução, com o seu exame de sangue, exame cardiológico e com toda a segurança. A cirurgia plástica mais realizada no Brasil é a lipoaspiração. Para quem pensa em fazer qualquer procedimento do tipo nesta época do ano, até mesmo os menos invasivos, alguns cuidados são imprescindíveis. Porque pode ficar algum roxo, então tem que ter um tempo de manutenção para desaparecer o roxo, que estando roxo não pode pegar sol. Esta esteticista carioca já fez de lipo a lifting facial. Justamente por trabalhar no ramo, sabe que não dá para brincar na hora de decidir mexer na aparência. Cirurgia plástica acho melhor no inverno, porque aí você vai tirar a tua onda no verão, né? Tem que ser antes. Para não ter problema. Olha, daqui a pouquinho a gente volta e você vai conferir que tem gente que não suporta a rotina. Ainda mais quando a gente fala sobre trabalho. Mas tem gente que não passa por isso não, são os nômades digitais e a gente já explica para vocês quem são esses.
Estamos de volta agora, a gente vai estar muito bem acompanhado com a nossa querida amiga jornalista Lana Moraes para atualizar pra gente os destaques da web. E vou te falar, viu, Lana? A gente achou que aquela música que você já comentou aqui no programa fosse passar despercebido, mas não, né? Algo a Shakira tá levando um troco. Boa tarde. Oi, Lucas, boa tarde. Oi, Agda. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, essa música tá dando o que falar, essa separação da Shakira com o Gerard Piqué. Eles se separaram em meados do ano passado. A Shakira lançou uma música semana passada, dando indiretas para ele, e essas indiretas estão rendendo, viu? Rendeu o quê? 100 milhões de visualizações no YouTube e o top global do Spotify. Mas ela também tomou uma invertida, tá? O Gerard Piqué fez o quê depois de ter tomado? Tipo, você trocou uma Ferrari por um Twingo. Ele apareceu dirigindo um Twingo na internet, nas redes sociais, neste domingo, e deu o que falar isso no final de semana. Bom, a música se refere também a você trocou um Rolex por um Casio. E foi o bastante para inúmeros internautas acabassem criando memes em relação a essas marcas. Né? Para quem não sabe, Rolex é a marca de um relógio e Casio também. A história foi ainda mais longe quando Gerard Piqué acabou afirmando, em tom de revanchismo, que teria recebido o patrocínio da marca Casio. Nisso, a Shakira e o Piqué envolveram a marca Casio e Renault em polêmica nas redes sociais, que é complicado, né? Outro detalhe sobre essa traição, suposta traição, é que a Shakira teria começado a desconfiar da traição do Piqué quando ela chegou de uma viagem e percebeu que a sua geleia tinha diminuído o nível. Ela é uma geleia de morango e o Piqué não gostava de geleia de morango. Então, ele nunca tinha comido esse doce, ela voltou de viagem, abriu a geladeira, percebeu que o nível da geleia do pote não era o mesmo que ela tinha deixado quando saiu de viagem, era o indício, a pista que faltava para que a Shakira descobrisse então as traições do Piqué fora do casamento. É o nível de Sherlock Holmes, né, Lucas? Eu vou te falar que essa da geleia, mas como ela percebe da geleia, né, pois gente? não, é que assim, será que ela estava desconfiada e já você deixei a geleia aqui? Isso. Ela já estava desconfiada. Não, mas eu acho que ela já estava desconfiada, daí, poxa, tá na casa dela, comeu a geleia dela, ele não come só ela que eu acho que assim, a mulher ela é muito mais detalhista do que o homem. O homem tem uma visão geral, a mulher gosta de ver os detalhes. Pois é, ó, mensagem da Shakira. O homem pode até pegar, agora a geleia não. A geleia você não pega. Deixa na geleia. Lana, obrigado. Um beijo pra você, viu? Tchau. Beijo, até amanhã. Olha, a gente volta então a conversar agora com o Dr. Pedro Pascoli, responsável pelo setor de hemodinâmica do Hospital Pio XII. A gente está falando sobre esse setor tão importante para os pacientes cardíacos. E olha que linda a mensagem que a gente recebeu. Fê, coloca para mim, por favor. Olha, ela comentando aqui que é realmente verdade que pelo SUS o Pio XII é ótimo. Aí ela fala tanto quanto limpeza, até enfermagem e médicos. Todos dedicados. Conheço várias pessoas que fizeram a operação também. Muito bom. Elas que moram no Parque Industrial. Obrigado pelo seu depoimento, minha amiga. Que lindo receber isso, né, amiga? A gente pode pegar um gancho, inclusive, doutor, para falar sobre a questão que eu acho que é um dos diferenciais do Hospital Pio XII, que é a humanização no atendimento. Como é feito isso dentro do setor de hemodinâmica? Eu diria que assim, o termo em si, humanização, ele envolve muita coisa. Né? Não é só você saber receber bem, você saber transmitir para o doente numa forma que ele entenda. Então, desde a explicação do procedimento, pelo enfermeiro, pela gente, o paciente possa entender de uma forma muito mais clara. Né? Porque, geralmente, se a gente usar termos muito técnicos, o paciente não vai absorver aquilo lá. Então, se você souber transmitir a ele, isso é uma humanização, faz parte. Segundo é saber acolher, você entender, você se colocar no lugar do doente. Coisas que é o princípio básico de tudo hoje em dia. Né? Se você se colocar no lugar da pessoa, você sabe o que você gostaria de receber em troca. Então, você fazendo isso, você está praticando humanização também. E outra é você apurar uma equipe. Isso demora anos. Eu estou lá já quase um quarto de século, estou lá 23 anos e pouco, né, como responsável no mesmo serviço. Então, você vê muita gente que passa e você sabe que tem pérolas lá dentro que fazem muito mais do que o seu próprio dever. Isso daí é algo que vai fazer com que o serviço se destaque. São pessoas que atuam na limpeza, na secretaria, na enfermagem, e se eles não funcionam junto, não adianta se você é um médico bom e tem um bom material, que o seu serviço não vai render a mesma coisa. Então isso faz parte da humanização. Né? E lembrar também que, como qualquer hospital dirigido por irmãs,
a parte espiritual é levada muito a sério. Que bom. Né? E isso hoje em dia a gente sabe que pacientes que têm um apego exatamente a que ele deva aderir ao tratamento, se ele está convicto que aquilo vai trazer bem para ele, vai fazer bem, ele evolui melhor. Isso é, do ponto de vista médico, provado através de trabalhos. Então você vai ver que um dos poucos lugares onde a gente brinca que a gente prescreve o padre. Né? A gente fala, padre dentro do hospital, o quê? Só para dar extrema-unção? Não. Ele faz um trabalho muito além disso, prestando assistência aos pacientes. E tem momentos, sim, que eu aviso até o padre. Olha, padre, vai lá no leito tal, conversa com o paciente que ele está precisando de uma palavra para poder ajudá-lo. Então, isto é humanização. Que lindo, né? isso. Vai além exatamente somente de você dar um bom atendimento. Né? Você tem que se colocar no lugar do paciente e preservar. Né? A gente fala assim, os bons funcionários da casa têm que ser preservados. E cabe exatamente à diretoria, à própria gestão do hospital, valorizar. Às vezes é coisa simples. Sim. É um muito obrigado. Nossa. Tá? E essas pessoas vão poder fazer além do que eles estão exatamente descritos para isso. Que demais, hein? Dá vontade de ir lá, né? Passar por atendimento. Só que eu não estou doente, então quando você precisar um dia eu vou, tá, doutor? Aquilo que você falou, só vem se precisar mesmo. Com certeza. Olha, a gente vai falar agora sobre rotina. Você gosta de rotina? Ainda mais quando ela está ligada ao trabalho. Tem pessoas que funcionam bem, que gostam, né, de tudo bem previsível, mas tem gente que não suporta. Olha, e diferente dessa situação de quem não suporta, os nômades digitais podem trabalhar de onde quiser, cada hora também num lugar diferente. Um olho no computador e outro na vista desse marzão do Ceará. Dá até uma inspiração para render melhor no trabalho. E para quem consegue cumprir o expediente de forma remota, esse é um sonho que tem se tornado realidade. O Andrés que o diga, deixou o terno e gravata dos tribunais para trabalhar com vista para o mar. De manhã atende os clientes e à tarde aproveita as ondas. A partir do momento que os processos passaram a ser digitalizados, né, a presença do advogado no fórum não ficou tão... não teve tanta necessidade. A gente vive aqui trabalhando e podendo curtir a vida que é morar na praia. Esse é o conceito dos nômades digitais. São mais de 35 milhões de pessoas no mundo que trabalham à distância e, ao mesmo tempo, conhecem novos lugares. Por isso, o Brasil criou um visto específico para os nômades. Dá para ficar tranquilo aqui no país pelo período de 1 ano. E o Ceará é um dos principais destinos. Essas são as praias do Preá e a famosa Jericoacoara. Impossível não se apaixonar por essa paisagem. Aqui tem sol e ventos fortes o ano todo. Perfeito para quem gosta de praticar kitesurf. O Andrés, nosso advogado, arrasa no esporte. A região tem comemorado a chegada dos gringos, que se apaixonam pelo visual e acabam estendendo o tempo por aqui. Hoje a gente está recebendo muita gente de fora, nesse sentido, que vem, aproveita para ficar trabalhando e depois fazer kitesurf no final da tarde. E para atender esse novo tipo de turismo e moradia, a rede hoteleira tem investido pesado. A ideia é que o nômade se sinta em casa e permaneça por mais tempo. Tem uma magia. Você vai contar para os hotéis, não, mas é hotel, é sofisticado, tem isso aqui. Não, é um bangalô de madeira, é super simples, você está sempre de pé no chão. Nossa, que sensacional. Legal, hein, gente? Muito legal. Doutor, incrível foi sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho também. Muito obrigado. Até a próxima, doutor. Até a próxima. Olha, vamos saber então qual é o nosso assunto e o convidado de amanhã. Ah, não tá aí pra você? Tudo bem, a gente vai falar sobre hipnoterapia. Uau! Que legal, como a hipnose pode ajudar você em vários setores da sua vida. Vai ser incrível para ansiedade, depressão, tristeza, para você também que não consegue se relacionar. A gente conta com vocês, na verdade. Obrigado pela companhia de vocês também, viu? Olha, uma excelente semana. A gente se vê amanhã, então, com o Falando Nisso. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau.